A Copa do Mundo de 2026, expandida para 48 nações e destinada a ser uma das mais históricas, será marcada por novas histórias, novos heróis e ausências marcantes. Para alguns dos jogadores mais reconhecidos da era moderna, este torneio marca um capítulo doloroso em seu legado. 7 jogadores tiveram seus sonhos de glória na Copa do Mundo extintos, e em 2030 já terão passado do ponto de conseguirem voltar de forma relevante. Se há uma imagem que simboliza a decepção no futebol, é o rosto de Robert Lewandowski após o fracasso da Polônia na repescagem contra a Suécia. E o gol da vitória aos 88 minutos não só tirou de sua nação a vaga na América do Norte, como provavelmente fechou para sempre as portas da Copa do Mundo para um dos atacantes mais prolíficos de sua geração. A campanha de classificação de Lewandowski foi mais do que respeitável. 8 gols em 15 partidas mostram que ele ainda é capaz de influenciar os maiores momentos. Mesmo assim, a estagnação da Polônia derrotou Lewandowski, uma história muito cruel. Ele fará 38 anos em agosto e, embora ainda consiga marcar gols em alto nível, as exigências físicas e psicológicas de mais um ciclo de Copa do Mundo são quase impossíveis. Quando o torneio de 2030 chegar, as chances de Lewandowski liderar seu país novamente serão menores do que nunca, e a última lembrança das pessoas sobre seu impacto no torneio será de 2022. Da decepção de objetivos não alcançados à silenciosa ausência de sonhos nunca realizados, a história de Jan Oblak se destaca. Por anos, Oblak tem sido a espinha dorsal da identidade defensiva do Atlético de Madrid. Goleiro conhecido pela calma sob pressão e reflexos brilhantes, conquistando reputação entre os melhores goleiros da Europa. 6 troféus Zamora, domínio na La Liga, noites de Liga dos Campeões, em que uma única defesa mudou o rumo de um confronto. Esses são os momentos que definem Oblak. Porém, o futebol internacional tem sido menos generoso. A qualificação da Eslovênia vacilou. Eles não conseguiram garantir uma vaga em sua primeira Copa do Mundo desde 2010 e nem mesmo a modesta esperança trazida pela vaga da Suécia na repescagem da Liga das Nações foi suficiente para salvar suas esperanças. É um paradoxo amargo. Um dos melhores goleiros do mundo talvez nunca jogue no maior palco do esporte, não por lesão ou declínio, mas porque seu time não era forte o bastante. Quando 2030 chegar, Oblak terá 37 anos ainda dentro de uma idade em que goleiros às vezes brilham, mas já além do ponto em que uma estreia pareceria plausível no mais alto nível. Seu legado continua extraordinário, mas sempre terá uma nota discreta. O maior goleiro que nunca pisou em um campo de Copa do Mundo. Ademola Lookman exemplifica a volatilidade das carreiras no futebol e a imprevisibilidade da classificação internacional. O ponta nigeriano, famoso por um hat-trick na Liga Europa pela Atalanta antes de ir para o Atlético de Madrid, reunia velocidade, talento e imprevisibilidade para brilhar na Copa do Mundo. O fracasso da Nigéria em se classificar após perder nos pênaltis para a República Democrática do Congo tirou dele e dos companheiros a chance de se testarem no maior palco do futebol. O estilo de Lookman, que combina habilidade, movimentação e perigo de gol, se destaca em momentos de alta intensidade nos grandes palcos. Quando 2030 chegar, ele terá 32 anos de idade em que atacantes ainda atuam, mas costumam perder espaço para jogadores mais jovens e rápidos, importantes no ritmo intenso dos torneios. No fim, a ausência de Lookman não é só uma nota estatística, mas um lembrete de que talento não garante vaga no maior palco do futebol. Depois há o caso comovente de Neymar, nome símbolo da identidade recente do futebol brasileiro nos altos e baixos. Uma figura que carrega tanto o gênio quanto a controvérsia, Neymar definiu uma geração do futebol sul-americano. Seus sonhos de Copa do Mundo foram repetidamente interrompidos por lesões, contratempos e debates táticos sobre seu papel dentro do Celso. Agora, aos 34 anos ainda buscando relevância internacional, a realidade das lesões persistentes tornou sua participação na América do Norte, no mínimo, incerta. A cada problema na posterior da coxa e dúvidas sobre sua forma física, a possibilidade de uma última Copa do Mundo vai se apagando, e os torcedores que gritam seu nome talvez já tenham visto Neymar pela última vez em uma Copa do Mundo. E em 2030, quando ele estiver se aproximando dos 39 anos, a ideia de um retorno, mesmo para um jogador do porte dele, se torna uma fantasia em vez de uma realidade provável. Aleksandar Mitrovic, o maior artilheiro da história da Sérvia, enfrenta um tipo de final diferente, moldado tanto por oportunidades perdidas quanto pela passagem implacável do tempo. Mitrovic, atacante cuja presença física e habilidade clínica o destacaram em todas as ligas em que jogou, carrega há anos boa parte do peso ofensivo da Sérvia. O fracasso da Sérvia em se classificar para a Copa do Mundo de 2026 deixa sua história na seleção nacional inacabada.
Aos 31 anos, ele está em seu auge físico no futebol de clubes, mas em 2030, aos 35, seu vigor deve diminuir e superar defesas será mais difícil no cenário internacional. O futebol de Copa do Mundo exige não apenas gols, mas também a energia incansável e a recuperação que a juventude costuma proporcionar. A ausência de Mitrovic não é só perder um torneio, mas mostra que o tempo não para ninguém. Poucas histórias ressoam tanto quanto a de Alexis Sanches, cujo declínio reflete a queda do futebol chileno. Antes uma figura talismã na América do Sul, brilhando no Barcelona, peça-chave no Arsenal e um dos principais nomes da geração dourada do Chile, os últimos anos de Sanches têm sido um lento desaparecimento dos holofotes mundiais. A campanha desastrosa do Chile nas eliminatórias, terminando em último lugar em uma tabela implacável da Conmebol, consolidou sua ausência no torneio de 2026. Sanches, aos 37 anos, entra numa fase em que o futebol internacional exige mais sacrifício físico do que instinto, algo que poucos atacantes veteranos conseguem manter em alto nível. Sua ausência é simbólica, marca o último capítulo na história de um jogador que carregou sua seleção por mais de uma década. Por fim, o meio-campo dinamarquês, há tempos um dos mais respeitados da Europa por Pierre-Emil Højbjerg e Christian Eriksen, encara seu ato final. O fracasso da Dinamarca nos playoffs, com derrota nos pênaltis para a Tchequia, custou mais do que uma vaga na América do Norte. Isso marcou uma virada para a dupla de meio-campistas, antes base de uma das equipes mais resilientes da Europa. Højbjerg, um incansável recuperador de bolas com qualidades de liderança que o tornaram indispensável, terá 34 anos em 2030. Eriksen, um criador cerebral cuja visão ajudou a definir a identidade tática da Dinamarca, terá 38 anos. Apesar da experiência ser valiosa, o ritmo intenso e o calendário apertado dos torneios de futebol geralmente favorecem jogadores mais jovens e novas perspectivas. O meio-campo da Dinamarca provavelmente estará bem diferente quando 2030 chegar. No futebol, o tempo é o grande nivelador. Eleva o memorável e enterra o familiar. Esses jogadores ilustram essa verdade. Alguns tiveram sucesso nos clubes, mas não no maior palco. Outros perderam seus sonhos com a seleção devido ao desempenho abaixo do esperado. E alguns são simplesmente vítimas do avanço inevitável do tempo. Sua ausência na Copa do Mundo de 2026 é mais do que uma estatística. É um lembrete de que o futebol é implacável, imprevisível e cruel. E quando 2030 chegar, a inevitabilidade da idade tornará seus sonhos de Copa do Mundo altamente improváveis. Você acha que algum deles vai chegar até 2030? Conte pra gente nos comentários. Lembre-se de deixar um like no vídeo se você gostou e se inscrever no canal. Também ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima. Tchau.